Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o pastor Laio Nunes, mais um vídeo poderoso para você. Gostaria que você se inscrevesse, que você ativasse o sino de notificações e que você compartilhasse essa mensagem com vários amigos, com seus familiares e deixe seu comentário. Vamos abraçar esse papo comigo? Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Essa pergunta não nasce apenas da mente, mas nasce da alma. Ela aparece quando a gente enfrenta uma dor que não entende. Quando olha para injustiças, tragédias, perdas e lágrimas e se pergunta, se Deus é tão bom, por que tudo isso acontece? A verdade é que Deus é bom, mas Ele nos deu algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Liberdade. A nossa livre escolha não é um detalhe teológico. É a essência do amor. Porque se Deus tivesse nos criado como robôs, incapazes de errar, também seríamos incapazes de amar. Mas, ao nos dar liberdade, Ele permitiu que o amor fosse verdadeiro. Isso significa que a escolha errada também se tornou possível. E é exatamente aqui que muita gente não quer olhar com honestidade. Boa parte do sofrimento que existe no mundo não é obra de Deus, mas consequência direta das escolhas humanas. Guerras não vêm de Deus. Corrupção não sai do coração de Deus. Violência, abandono, mentira, adultério, injustiça, nada disso nasceu dele. Tudo isso nasceu em corações humanos, que decidiram viver longe da voz de Deus. Somos livres para escolher, mas não somos livres para controlar as consequências. Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito. Não havia morte, dor, ansiedade, medo, doenças ou lágrimas. Mas quando o ser humano decidiu rejeitar a orientação de Deus e seguir o seu próprio caminho, o pecado entrou no mundo e com ele entrou a destruição, a desordem, a dor e a morte. O mundo não está do jeito que Deus planejou. O mundo está do jeito que o pecado deformou. Mas isso não significa que Deus ficou distante. Pelo contrário, o Deus que poderia ter virado as costas para a humanidade decidiu entrar no nosso sofrimento. Ele se fez homem, ele chorou, ele foi traído, ele foi injustiçado, ele sentiu dor, ele carregou nas costas o resultado das nossas escolhas. E quando alguém pergunta, onde Deus está quando eu sofro? A resposta é simples, mas também muito poderosa. Ele está exatamente onde sempre esteve, na cruz, mostrando que nunca abandonou ninguém. Jesus não apenas entende a dor, ele carrega a dor, transforma a dor e caminha conosco através dela. Embora Jesus não esteja mais pendurado na cruz, a cruz nos revela o amor de Deus. O próprio Jesus desceu nessa terra e ele passou pelos mesmos sofrimentos e dificuldades e ataques espirituais que nós também passamos hoje. E mesmo que o sofrimento exista por causa das escolhas humanas, Deus é tão soberano que consegue pegar aquilo que o pecado destruiu e transformar em algo que nos amadurece, nos fortalece e nos aproxima dele, com um propósito único, que o nome de Deus seja glorificado nas nossas fraquezas. Deus não desperdiça lágrimas. Ele pega os processos dolorosos e transforma em crescimento, em combustível. Ele pega quedas e transforma em recomeços. Ele pega feridas e transforma em testemunho. A dor não é criada por Deus, mas é usada por Ele para produzir coisas que o conforto jamais produziria. Se a nossa vida fosse um mar de rosas, a gente não se lembraria de Deus. Mas a maior verdade de todas é que o sofrimento é temporário para aqueles que estão em Cristo. Ele tem prazo de validade.
A Bíblia diz que chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais tristeza, nem morte, nem dor. Ou seja, hoje existe sofrimento, mas não existirá para sempre. O mal tem prazo, a dor tem limite. Para quem está em Cristo, o sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna. Então, se Deus é bom, por que existe sofrimento? Porque Ele nos fez livres e nós usamos essa liberdade para escolher caminhos longe dele. Mas, apesar disso, Ele continua bom, continua presente, continua restaurando, continua usando pessoas, curando e prometendo um futuro onde as lágrimas não existirão mais. Essa é a esperança que sustenta a nossa fé. A liberdade humana gerou sofrimento, mas a graça de Deus produz vida nova, cura e esperança para cada um de nós. Se você gostou deste vídeo, dê seu comentário, compartilha com alguém, se inscreva no nosso canal e dê o seu like, e que Deus abençoe você. Um forte abraço do pastor Laio Nunes.